O Mussi, ex-participante do BBB, é um desses exemplos. Em 2022, ele sofreu um grave acidente de carro em São Paulo. Rodrigo teve traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo. O motorista de aplicativo disse que cochilou ao volante. Rodrigo estava no banco de trás, sem cinto de segurança. O mais grave foi, não foi nem a imagem, foi como que eu vou sair daquele momento? Como que eu vou sair? Tipo, era a pergunta. Como que eu vou sair disso, sei lá, desse momento tão trágico da minha vida? Nesses dias que você estava em coma, estava ali lutando pela vida, a gente sabe o que aconteceu aqui do lado de fora, a gente sabe o que as pessoas que gostam de você passaram, né? Os seus fãs, seus familiares. Você lembra de alguma coisa? O que você vivenciou nesse período? Cara, eu acordei, eu lembro até hoje, tinham acho que 3 enfermeiras. E aí na hora eu ouvi esse som, ele tomou consciência. O que eu tô fazendo aqui? Aí na hora começa a contar, você sofreu um acidente, tal, traumatismo craniano e você tá aqui no hospital. E eu mal enxergava porque tava toda embaçada a minha vista, as duas vistas na verdade. E aí eu fiquei em choque na hora, minha vozinha bem fininha, não tava sem voz praticamente. E aí a primeira coisa que eu pedi, eu lembro até hoje, eu queria ir no banheiro. Assim que eu tomei consciência, eles contaram o que aconteceu, eu falei, eu quero ir no banheiro. E aí eles me pegaram, né, eu tava ainda de cadeira de rodas, porque eu tinha quebrado a perna e acho que um pouco das costas. Daí eu levei no banheiro, o primeiro ato, tá? E não foi por causa de estética, jamais, mas eu olhei no espelho. Eu lembro que passou 5, 10, 15, 20 minutos e eu olhando pro espelho. E aquilo foi o momento mais chocante, talvez um dos momentos mais chocantes da minha vida. Porque eu falei, cara, eu não lutei a vida toda, minha vida foi uma luta, né? E eu não lutei a vida toda pra chegar nesse estado aqui. Eu lembro que eu fiquei olhando, passou minutos e minutos ali, eu reparei um pouco no espelho pra trás, os enfermeiros ficaram emocionados, acho que com um impacto pra mim daquela imagem no espelho. A partir desse processo, quando é que você percebeu que o melhor caminho não seria desistir? A primeira vez que você acordou, você se olhou no espelho, prefiro não acordar. Mas você acordou, e você acordou, e você acordou. Quando é que a consciência veio? Não, eu vou acordar todos os dias e vou me recuperar. Foi passando os dias, acho que eu fiquei uns 2 meses no hospital depois de tomar consciência. E foi passando o tempo e eu falei, eu tô enxergando mal, como é que é isso? Aí eles não respondiam. E aí acho que foi fazer uma bateria de exames, e aí voltei a andar aos poucos, bem devagar, bem difícil, não sabia se ia voltar a andar, mas voltei. Mas enxergar tinha muita dificuldade e isso começou a me dar desespero, porque eu tinha medo de 2 coisas na minha vida, não andar mais e não enxergar. E as 2 coisas estavam me assombrando. E eu lembro que eu cheguei na minha casa, em São José dos Campos, e aí já sabendo que eu não ia voltar a enxergar, talvez como antes, aí eu coloquei um óculos lá, e aí eu tava em casa, falei... E ali foi de novo a pergunta, por que eu quero de novo viver, né? E aí eu orei, falei sim, eu comecei a orar todos os dias, aí sozinho, porque eu fui pra casa sozinho, na minha casa em São José, e a luta emocional é pior. E aí o que eu fiz? Eu amava antes disso, antes de programa de reality show, eu amava andar de bicicleta, lá em São José. E eu peguei minha bike, eu magrinho, sem enxergar direito, mas com óculos mais ou menos, e fui andar. E eu não podia fazer uma coisa, não podia bater a cabeça de jeito nenhum. E aí eu fui, não falei pra ninguém, peguei a bike sozinho, era final de tarde, andei, comecei a andar. E eu lembro que eu fui descer um morro que eu amava, no bairro que eu amava lá na minha cidade. E quando eu comecei a descer, aquele vento veio no meu rosto. Eu mal conseguia pedalar ainda, mas o vento veio no meu rosto e eu senti o pôr do sol. Eu vi o pôr do sol. Meio embaçado, mas eu vi. E aquilo ali eu senti pela primeira vez desde o acidente. Eu acho que eu posso viver de novo. Foi a primeira vez desde o acidente, naquele momento de bicicleta, o vento no rosto, o sol ali batendo, que eu falei, eu vou lutar.
Eu vou lutar até quando não der mais, eu não vou desistir. E ali, começou tudo que hoje eu tô vivendo foi naquele início daquela simples bicicleta na minha cidade que eu nasci. Quando você olha hoje, nesse ângulo aqui que a gente está, né? Olhando para trás, e obrigado que você está entrando um pouco nessa conversa com a gente, porque a gente sempre... É do senso coletivo aquela coisa do a pessoa teve uma experiência de quase morte, ela viu um túnel, ela viu uma mão, ela viu uma luz chamando ela. E você disse que não, você só dormiu, mas você teve sensações depois do processo. O que você acha que essa experiência quase morte trouxe para você? Eu não relatei ainda para lugar nenhum, mas poucas pessoas bem próximas sabem. Quando eu acordei do coma, eu fiquei uma semana sem tomar consciência, mas quando eu acordei, antes de tomar a consciência, tem relatado no hospital, na época, relatório, acho que é relatório que fala, relatório do hospital, que eu acordei falando que eu estava saindo da minha cidade de ônibus, que eu parecia que eu estava sonhando, eu estava, sei lá, que eu estava saindo da minha cidade de ônibus coletivo, sei lá, e indo para o Rio de Janeiro pela Dutra, a estrada da Dutra. E aí aí eles falam que tá escrito lá, tá? Que eu falei que Deus apareceu para mim. E ele me pergunta, por que você tá triste? E eu falo, pô, realmente, né? Hoje eu tô financeiramente melhor do que antes. Tenho a fama, talvez, que tá me dando entrada em vários lugares. Tenho amigos, tenho tudo, mas eu tô triste. Aí Deus responde, você tem tudo, mas falta um amor o amor da sua vida. Amor não de homem e mulher, mas você falta experimentar o amor na sua vida. E aí eu acordo. Enfim, foi isso que é relatado lá, mas eu realmente falando aqui pra você, eu não vou lembrar. Eu não lembro disso, mas é isso relatado no hospital assim que eu acordei do coma.